Olá, estudantes da segunda série do novo ensino médio. Eu sou a professora Mara Valéria. Estou aqui com o nosso componente dos jogos de tabuleiro, ao RPG. Também vocês, professores que sempre nos acompanham, muito bom estar aqui. Eu não estou sozinha, estou com o professor Ed. Ele voltou para as nossas aulas. Para variar, estou aqui, né, Mara, porque eu sou lá do componente, workshop de técnicas de comunicação, mas a gente também está falando de RPG, então estamos trabalhando juntos aqui para falar sobre esse universo maravilhoso. Mágico. Mágico. É mágico, não é? Depende, é que maravilhoso também é o conceito que a gente usa na literatura para falar desses universos. Então tem o universo fantástico. Então, ó, mais um aí. Pro glossário de mais vocês. Mais um glossário, porque tem o fantástico e tem o maravilhoso. Tem diferença. Na literatura, olha só que bacana. São então, termos diferentes. Sempre muito importante mesmo vocês colocarem tudo que vocês acharem que é relevante ali no glossário. Enriquece o trabalho, enriquece o nosso material e aí vocês enriquecem também o vocabulário de vocês durante os jogos, não é? Então, estamos também aqui com o Moésio hoje, o nosso intérprete. Vou fazer rapidamente a minha descrição audiovisual. Eu sou a professora Mara, tenho estatura mediana, sou parda, estou com o cabelo solto, meu cabelo é claro, estou com um casaquinho de frio, bem clarinho mesmo, nem digo que ele é branco, mas é ali, né? E calça jeans, por detrás da bancada também, tênis branco. E você, professor Ed? Meu nome é Ed, meu sinal é esse aqui. Eu tenho, que é por causa do cabelo, porque eu tenho cabelo preto, estou sempre usando topete. Hoje está um negócio meio desarrumado aqui, né? Mas eu tenho pele clara, cabelos castanhos escuros, sou um pouquinho mais alto que a Mara. E hoje estou com a camisa listrada branca e preta, que já me chamaram de Freddy Krueger, e calça jeans e sapato preto. E barba, né? E barba, cavanhaque. Tem barba, cavanhaque. O meu sinal é esse aqui. Então é isso, professor Ed, mais uma vez aqui à frente do nosso Start. Hoje, a nossa aula, a gente continua aí com a atividade de introdução de número 2, tá certo? Então vamos ao RPG. Hoje a gente vai ao RPG de uma forma diferenciada da última aula, né? As competências são as 1 e 2 da formação geral básica. Temos a habilidade M13 LGG 103, vocês podem dar print, também passei na aula passada, e o eixo estruturante de investigação científica para estar à frente desse jogo somente pesquisando, estudando, indo atrás. Objetivos, podem voltar no slide novamente, proporcionar trocas de informações sobre o que conhecem em relação ao RPG, proporcionar troca de conhecimento sobre as particularidades do RPG. Então, professor Ed, hoje faremos essa troca, ele mais do que eu, é um professor que gosta muito do RPG. Eu entrei nesse mundo do RPG aí há pouco tempo, né? Não tem como eu falar que não, que eu já jogava, nunca joguei. Então, quando o componente veio para mim no início, eu fiquei meio assustada, mas o professor Ed e o professor Anderson me ajudam muito aí. Mas você também é uma pesquisadora, né, Mara? Exato, e a investigação, eu tô indo atrás, hein, gente, né? Porque pesquisar. A gente precisa pesquisar. Não é um jogo que se em uma vez você já entendeu tudo, né, Ed? Tem essa questão do estar envolvido sempre, né? Eu acho que assim, o principal do jogo, que tem uma coisa que a gente até brinquei com o Anderson esses dias, que assim, eles têm um manual e às vezes o manual igual o manual desse, tem 19 páginas, mas tem alguns jogos que tem um manual de 40 páginas, né? Então você primeiro tem que se habituar ao material, habituar ao que está ali, né? Fazer leitura, então você tem que ser um bom leitor, tem que ter uma boa interpretação de texto, né? Então, é a questão da pesquisa também, né? Da pesquisa do leitor. Isso. E estar envolvido mesmo, né? Se jogar nesse jogo, porque eu tenho certeza que eu vou terminar e falar assim, puxa vida, o que eu imaginava do RPG quando me convidava? Eu não quero jogar isso. Mas você tá tão envolvida que você até casou na aula passada? Gente, na aula dele eu casei. E assim, a gente vai entrando nesse mundo mesmo. E eu falei, Ed, então vamos continuar o jogo de onde estávamos, não é? Por quê? Vamos falar do RPG, de elementos que nós encontramos, mas hoje de uma forma mais prática, não é, Ed? Isso. Tem todo um material aí para os nossos professores. Essa é a nossa agendinha. Ó, aula de número 2. Então é só colocar aí nas anotações de vocês. E a gente falou então do RPG na aula passada, de quando começou,
qual foi o primeiro jogo que surgiu. Nós entramos nessa contextualização histórica, que é um estudo, é uma investigação, certo? Então, sua premissa é a diversão. A gente, quando você traz um jogo à tona, é para se divertir, né? Com um grupo, com os colegas, em uma festa, independente de onde você esteja, né? E eu até sugeri na aula passada do workshop de vocês construírem uma linha do tempo do jogo de tabuleiro. Então, vocês podem, baseado na aula da professora Mara, também montar a linha do tempo ali de quando começou e aí para onde pode ir também, né? Porque às vezes o jogo de tabuleiro também deu origem aos jogos de videogame, né? A gente tem, se você tem hoje qualquer jogo que tem fada, elfo, porque você teve o Dungeons and Dragons e antes disso você teve o Senhor dos Anéis, né? Então sempre esses sistemas, essas mídias se retroalimentando aí, né? Exato. E aí a gente vem com a questão da narrativa, não é? Da construção coletiva de história. Aqui nesse seu jogo, nós dois somos dois personagens diferentes, eles também têm a questão da narrativa, a construção da história deles que vai acontecendo de acordo com os manuais aqui, o jogo de dado, é isso. É isso, né? Então, foi aí que na sua aula lá eu parei diante de uma pessoa em que eu me propus ajudá-lo. Que, na verdade, era uma questão de apresentar alguém para casar, era isso, não era? Era isso a minha personagem ali. É um jogo cooperativo. Sim. Mas eu não tô jogando contra você? Não. Apesar de ter um vencedor, né? No caso aqui, ele tem um vencedor porque esse jogo aqui, ele não no material está falando do medieval, mas a gente tem essa proposta também de não precisa, RPG não precisa ser necessariamente medieval, né? Hoje na aula do professor Anderson, que eles estavam falando na aula de diretivas do 8º ano, eles falaram, o convidado Robert, ele falou sobre jogos de tabuleiro também, e a gente tem um jogo de tabuleiro até com um tema nacional. A gente até falou isso aqui na aula, né, Mara? Isso. E já existe, então olha só, a criatividade da gente às vezes não é tanta assim. Exato. Por que o professor Ed está falando? O nosso material, ele fala ali desse medieval. Vou colocar para vocês, fantasia medieval e cenário. Vocês peguem aí com os professores de vocês, né? Essa proposta aí, explicando passo a passo das coisas, escrita lá pelo Marcelo, que faz a produção do nosso material também aqui, né? Trabalha com a gente. E aí, essa questão da fantasia medieval, conta pra gente o que é, sem eu precisar fazer uma leitura acerca disso. Então, porque a gente tem o termo fantasia, a gente tem que tomar cuidado, porque tem o termo literário, fantasia, certo, e o termo fantasia no que tá ali falando nesse material, né? Porque ele fala fantasia, define tudo que é fantástico, né? A gente tem que tomar cuidado porque existe o que é o fantástico, tem o fantasia, fantástico e maravilhoso também, né? Certo, o que você disse, né? O fantasia, ou fantástico, quando você entra naquele universo, você já aceita todas as regras daquilo. Então, se alguém fala assim, é uma feiticeira, você não fala, nossa, mas existe mágica? Você já acredita que existe mágica. Que ela é feiticeira e pronto. O maravilhoso, né, ele tem uma parte do confronto também. Então, por exemplo, Senhor dos Anéis é diferente de Crônicas de Nárnia. Por quê? Crônicas de Nárnia, eles vivem nesse mundo como se fosse o nosso, e eles se deparam com um mundo novo. Então, ele tem muito, nossa, isso aqui que é diferente. E na fantasia, não. Na fantasia, você já admite que esse universo é isso aqui, e acabou. Não precisa, já existe uma coisa que a gente chama de contrato. E aí é isso que eles precisam investigar, né? Sim. E buscando as diferenças aí de um para o outro. Sim. Então, continua falando do contrato. Então, o que é o contrato? Contrato, assim, vamos dar um exemplo, o universo super-herói. Certo. O Superman voa. Voa. Ninguém fica pensando, mas por que o Superman voa? O Superman voa, porque ele voa e pronto. É o contrato que tem com o leitor, você já aceita isso. Então, quando o leitor já aceita aquilo, então existe esse contrato, essa relação. Então, essa fantasia seria um contrato. Sim. Já existe o trato ali que tudo bem, você pode lançar um raio pela sua mão porque nesse universo as coisas funcionam dessa forma. Então, essa é a grande diferença entre o fantasia. E aí no fantasia medieval, né, o que vai definir fantasia medieval? Vai definir o tipo de cenário que aquilo acontece, né? Porque a gente teve a nossa época medieval, mas não era fantasioso. Então, tudo bem, existiu o Mago Merlin, há quem acredite naquilo, né? Existiram alguns personagens ali, tudo bem. Mas aí a gente coloca os dragões, coloca os magos, coloca os elfos, coloca as fadas e tudo que vai entrando ali.
E aí, a gente tá com o material prontinho para vocês, mas a gente preferiu abordar toda essa contextualização mostrando aqui para eles. Então, quando você falou do cenário, é exatamente isso. Tem o cenário medieval, mas há toda essa construção aí em cima, né? Sim, sim. Ok. Regras. Aí eu te pergunto, Ed, assim como tá aí no slide, para que temos as regras? Então, porque às vezes a gente, por exemplo, né, se você não definiu as regras, na aula passada mesmo, né, na aula do workshop, tinha uma regra ali que o personagem ele começa o jogo solteiro, ele não começa o jogo casado. Certo. Então você tinha que ter buscado o amor ali tal. Então, essas regras, elas vão dar ali, como você coloca ali, né, que vai somar as características das personagens, né? Então, vão acontecendo as coisas, então a gente precisa definir as regras para que o que for acontecendo você conseguir colocar na narrativa também. Entendi. Se não fica aquela construção na hora, mas não, já tem que estar pré-estabelecido. Tem que estabelecer, tá pré-estabelecido. Então, assim, aí eu te pergunto isso, o que é um NPC? Olha, Você fala bonito em inglês isso, olha, quer ver? NPC é o Non-Player Character, ou Non-Playable Character pode ser também, né? É o personagem que você não joga. Ele é um personagem que ele aparece na história, né? Então pode ser aqui ele colocou, né? O material tá como os figurantes, né? Mas às vezes pode ser também o inimigo também. Ó. Igual nesse jogo aqui, você tem os nossos personagens, que são os personagens que a gente joga, né? Então você tava jogando aqui com a Sherazade, deixa o Simba sair da frente aqui. Isso. Ok, você estava jogando com a Sherazade, né? Que já é uma personagem bem conhecida da ficção. Deixa eu ver se consegue fixar. Eu. Ainda bem que vamos lá, focou. Ok, mais ou menos. Deu. Deu pra entender que é Sherazade, tem o Simba. E o Simba. E aí a Sherazade tá lá na cidade e de repente ela encontra. Isso aqui a gente conta. É aquele personagem que eu acabei tirando. Isso, não vamos Esse tirar. daí. Bom, então na aula passada você encontrou com o escravo, né? À tarde a gente encontrou com o profeta e a gente encontrou também com o mago, né? Tá, mas esses aí são esses personagens que você acabou de falar, que é o personagem não jogador. É isso, é um NPC, então não player character. Então geralmente pode ser um inimigo ou pode ser uma pessoa com quem você conversa, pode ser um guarda, pode ser... Certo. É um personagem que ninguém tá jogando com ele. Então olha só, esses personagens geralmente são tirados nas cartas e eles são muito diferentes desses dois que somos nós jogando. Isso, nesse sistema de jogo. No sistema, às vezes, vai ser o mestre que ele vai criar esses NPCs. Então, esse é um jogo que ele não exige muito do mestre. Entendi. Então, geralmente, às vezes, o mestre tem que contar a história. aparece isso. Ele que cria também os NPCs. Que no caso deles, a gente vai tratar aí como mestre e narrador. Isso. Não é? Isso. Vai depender muito da mecânica do jogo, né? Como esse jogo aqui, a mecânica dele já baseada no livro, aí você não precisa. Agora, por exemplo, Dungeons and Dragons. Ele vai, que é o mais clássico. Certo. O mestre, ele tem que criar bastante coisa, né? Vampiro, o lobisomem também que tem que criar bastante coisa. Então, vai depender muito do jogo ali. É mais fácil iniciar pelo guiado? Eu acho mais fácil porque eu gosto mais desse aqui porque você tem que ter um mestre muito bom, né? E eu já fiz algumas partidas de RPG que, eram os mestres que, pelo amor de Deus... Aí, no caso, eles precisam ter o quê? A criatividade. Tem que conhecer quem está jogando? Tem que conhecer quem está jogando. Tentar ter personagens diferentes. A gente vai falar de personagens diferentes lá no workshop. Olha, nós vamos ter também, nas aulas de desenvolvimento, a gente vai voltar com tudo isso, só que mais jogando mesmo, né, Ed? E aqui, o que é a aventura, né? A história determinada ali, conforme ela for sendo contada. Então, tira ali uma carta de quest, Mara. Pra você explicar pra gente essa questão da aventura? Isso. Vou dar uma... vou ler para vocês. Só que não, eu deixo a leitura para o professor Ed. Tá em inglês. Olha só, você tirou essa carta que é o Seek Knowledge, né? Não sei se vai dar pra ler aqui. Mas assim, eu coloquei uma quest pra você agora, né? Uma quest, né? Certo, uma quest. Que é a aventura, né? A sua aventura nessa história vai ser que você vai buscar conhecimento, porque o seu pai quer fazer que a sua vida seja melhor e diz que o seu conhecimento será recompensado. Eu não vou ler inteiro aqui a sua quest, mas depois a gente pode continuar na aula. Exato. Então, essa aventura que eu tenho que seguir aí... Todo mundo tem que tirar uma quest?
Todo mundo tem que tirar uma quest. Às vezes no jogo todo mundo tem a mesma quest. Nesse jogo aqui, cada um tem uma quest diferente. Olha só, bacana, gente. Eu também tô achando que esse guiado é melhor para começar. Sim. Não é? Sim. Aí vocês têm o material, tudo bem? Mas e os personagens, Ed? Então é muito claro, são esses aqui que nós estamos. Então, aqui esse jogo ele é mais simplesinho porque todos são humanos, né? Certo. Mas quando você faz um RPG, ou até, por exemplo, tem um jogo que chama Munchkin, que as raças e classes vêm com nas cartas também, né? Então você pode criar um elfo, você pode criar um anão, você pode criar... E às vezes isso vai definir também a personalidade do personagem, né? Então, a construção da personagem é importante porque depois, de repente, no jogo, quando acontecer alguma coisa na mecânica no jogo, que aconteceu na questão do casado, você não tinha estabelecido se o seu personagem era casado ou não, e isso interferiu na história. Entendo. Então a gente tem que já pensar bastante na criação do personagem, que isso a gente vai ver semana que vem lá no workshop. Olha, vai ter bastante, porque na sua aula, na minha, o professor Anderson acaba... Porque nós estamos ligados aí, né? Sim. E pontos de evolução. Pontos de evolução. Nesse jogo, pontos de evolução estão aqui. Então você tem os pontos de destino e tem os pontos de história, né? Então, conforme você vai subindo de nível. Então, por exemplo, se você progride na história, você ganha mais um ponto de riqueza também. Então, tem a riqueza aqui. Então, a riqueza, eu lembro que eu não lembro qual era a tua riqueza, mas... Eu nem tirei riqueza. Então, você é pobre, Mara. A Mara vai ter que ser pobre no jogo. No jogo só. Porque eu também sou na vida real. Então, aí você vai ter evolução na riqueza, tem evolução na história. Então, tem jogos que quanto mais você vivencia história, você ganha mais pontos. Você vai criando essa evolução aí. Você vai Que legal, Ed. E você pode subir de nível. Só que tem um problema. Quanto mais você sobe de nível, mais difícil fica a sua vida. Eu imaginei que você fosse falar isso. Metáfora. Porque você vai tendo outros obstáculos, né? Talvez você vai tendo que pegar outras cartas, isso? Outros níveis de carta. É uma metáfora da vida real, né? Eu também tô achando, viu, gente? Deixa eu ver. As classes. Então, classes aqui. Classes geralmente são... quando a gente pega no RPG, a gente tem lá o bardo, o clérigo, e as classes são importantes você ter várias classes diferentes ali no jogo, porque se você tem só mago e aparece um bicho que ele é imune à magia, você precisa de alguém que senta a porrada. Então tem que assistir também o componente da professora Tayana, porque ela vem trazendo essas questões desse bardo. Eu sou muito ela falando disso, né? Então o dela tá focando aí essa questão dessas classes. Você pega o Caverna do Dragão. Cada personagem é de uma classe diferente. Apesar deles serem os adolescentes e as crianças. Todos amigos, mas eles são de classes. Você tem um mago, você tem um cavaleiro, você tem então atleta. Tem que ter um atleta, tem que ter um estrategista. Tem que ter um atleta. Tem tudo ali. Gente, e aí, então, é basicamente isso. Agora, nas próximas aulas, a gente vai jogar, né? Sim. Porque a gente ultrapassou etapas aí, ó. Eu evoluí, vocês também, e aí a gente vai pro jogo, né, Ed? Isso aí. Eu tinha parado, conversado lá com aquele escravo, na verdade. Agora tem que falar escravizado. E já, Ed, a gente vai continuar, nós vamos pro jogo, porque a gente vai ter interação, tá? Eu vou só pedir para que coloquem aí, nós iniciamos aí essa questão toda do RPG, eu gostaria só que vocês colocassem a avaliação, aí nós vamos para a interação, eu e o professor Ed ficaremos aqui, se vocês quiserem participar. O professor Luiz Fernando perguntou se tem jogos online, sim, né? Sim, tem um RPG online, tem vários online que dizem não se comparar com o de mesa, né? E tem alguns que você tem que usar tanto online quanto o tabuleiro ao mesmo tempo também, né? Isso aí foi uma novidade. Olha que bacana, legal, hein? Então também dá para fazer Anderson, os dois vem também. aqui também. E temos aqui a escola PEI Simpliciano Campolim de Almeida. Está gostando muito da aula, é o 10º. Então, fica aqui com a gente, já eu e o professor Ed voltamos. Eu posso dizer nessa aventura? Sim, e eles podem nessa entrar. aventura. Vem, entra, né? Entra e joga com a gente. Entra e joga com a gente. É isso aí. Esperamos vocês.